A história dos anjos é fascinante e cheia de mistérios. Eles são mensageiros de Deus, enviados para nos guiar, proteger e transmitir as mensagens divinas. A Bíblia nos revela muitos aspectos desses seres celestiais, cada um com um papel específico no plano de Deus. Hoje, vamos explorar os 9 tipos diferentes de anjos que você deveria conhecer. Antes de começarmos, é importante lembrar que podemos falar diretamente com Deus através da oração, mas Ele também se comunica conosco por meio de anjos, cada um com uma função específica. Existem 9 tipos de anjos, divididos em 3 grupos principais conhecidos como coros. Embora estejam hierarquicamente posicionados, todos os anjos são indivíduos únicos, extremamente pacientes e compreensivos. Eles entendem nossos objetivos de vida e estão destinados a nos ajudar, sem jamais interferir em nosso livre-arbítrio. Vamos juntos explorar e conhecer melhor esses 9 tipos de anjos, suas descrições bíblicas e seus significados, e como suas funções se relacionam com nossas vidas hoje. Número 9. Serafins. O nome serafim significa os ardentes, ou os que queimam. Esses anjos são mencionados na Bíblia como tendo rostos, mãos e pés. Cada serafim possui 6 asas. 4 delas são usadas para cobrir-se na presença de Deus como sinal de humildade, e as outras 2 para voar. Eles estão constantemente adorando a Deus, gritando: Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, descreve a visão de Isaías dos serafins. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Os serafins representam a mais alta ordem dos anjos e estão diretamente na presença de Deus. Eles são responsáveis por manter a pureza e a santidade diante do Senhor. Sua adoração contínua nos ensina sobre a importância de vivermos uma vida de humildade e devoção a Deus. Na arte cristã, eles são frequentemente retratados como seres com asas flamejantes, refletindo sua proximidade com a glória de Deus e seu papel em purificar e proteger a santidade divina. Número 8. Querubins. Os querubins são anjos guardiões dos segredos celestiais e têm acesso ao conhecimento de Deus. Eles são enviados à Terra com grandes missões, como quando expulsaram a humanidade do Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 24, diz: Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ao contrário das representações populares como bebês gordinhos, os querubins são descritos como criaturas com rostos humanos e asas, muitas vezes associados com a guarda dos segredos de Deus e da pureza divina. Os querubins aparecem em várias passagens bíblicas, inclusive no tabernáculo e no templo de Salomão, onde suas imagens foram esculpidas sobre a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22. Eles também são mencionados em Ezequiel, capítulos 1 e 10, onde são descritos com 4 faces: homem, leão, boi e águia, e rodas cheias de olhos. Essas descrições destacam sua função como guardiões e reveladores dos mistérios de Deus, simbolizando a onipresença e a onisciência divina. Número 7. Tronos. Os tronos têm uma aparência possivelmente a mais estranha do primeiro grupo. São descritos como grandes rodas cheias de olhos que funcionam como carruagem de Deus, dispensando seu julgamento e executando seus desejos. Em Ezequiel, capítulo 10, versículos 9 a 10, lemos: Olhei, e vi junto aos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada querubim. As rodas
brilhavam como o topázio. Quanto à aparência das rodas e à sua estrutura, cada uma parecia uma roda dentro de outra roda. Os tronos representam a justiça e a autoridade de Deus. Eles são frequentemente associados ao trono celestial e ao julgamento divino. Sua presença indica a ordem e a harmonia do governo de Deus, mostrando que todas as coisas estão sob sua soberania e controle. Esses anjos nos lembram da importância de vivermos de acordo com os princípios de justiça e equidade, sabendo que Deus é o juiz supremo. Número 6. Dominações e domínios. As dominações, ou domínios, são vistas como a gerência intermediária no céu. Elas recebem ordens dos serafins e querubins e designam tarefas aos anjos de ordem inferior. Sua principal função é manter a ordem no cosmos, transferindo poder aos líderes governamentais e outras figuras de autoridade. O chefe desta ordem é Sachiel, também conhecido como Hashmal. Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos dá uma visão sobre essa hierarquia. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. As dominações nos ensinam sobre a importância da ordem e da estrutura, tanto no céu quanto na terra. Elas garantem que as leis divinas sejam cumpridas e que a harmonia seja mantida. Esses anjos são frequentemente invocados em momentos de confusão ou desordem, pedindo sua intervenção para restaurar a paz e a justiça. Número 5. Virtudes. As virtudes, que aparecem como faíscas de luz, são responsáveis por manter a ordem natural e inspirar as criaturas vivas em áreas como a ciência, a arte e a cura. Elas recebem ordens dos anjos superiores e as transformam em milagres para aqueles que merecem. Quando se manifestam em nosso mundo, elas são músicos, artistas, curadores e cientistas que trabalham com o poder do amor e da física. Os 2 anjos que apareceram na ascensão de Jesus são frequentemente considerados virtudes. Atos, capítulo 1, versículos 10 a 11, diz: Eles estavam com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. As virtudes nos lembram do poder dos milagres e da inspiração divina nas artes e ciências. Elas nos encorajam a buscar a beleza, a verdade e a cura em nossas vidas, reconhecendo que Deus trabalha através de várias formas de expressão e conhecimento humano. Número 4. Potestades. As potestades, também conhecidas como poderes, aparecem como névoas coloridas brilhantes em sua forma celestial. Elas servem como guardas fronteiriços entre o céu e a terra. São anjos do nascimento e da morte. Alguns acreditam que também presidem sobre demônios que desejam destruir o mundo, enquanto outros, incluindo São Paulo, acreditam que as potestades em si são más. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo escreve: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As potestades nos lembram da batalha espiritual em curso e da necessidade de estarmos sempre vigilantes e preparados espiritualmente. Elas representam a proteção divina contra as forças do mal e a defesa das almas humanas em momentos de transição, como o nascimento e a morte. Número 3. Principados. Esses seres angelicais se assemelham a raios de luz. Os principados estão encarregados de tudo, assim como um diretor de escola.
Eles governam nosso mundo inteiro, incluindo nações, cidades e vilas. Eles também estão encarregados da religião e da política, além de supervisionar os deveres terrestres dos anjos abaixo deles. Em Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 20, encontramos referências aos principados. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio em minha ajuda, porque eu fui impedido ali com os reis da Pérsia. Os principados nos lembram da soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo as nações e suas lideranças, e nos encorajam a orar pelos líderes e pelas nações. Eles desempenham um papel crucial em manter a ordem e a justiça divina em todas as esferas da vida humana. Número 2. Arcanjos. Os arcanjos respondem melhor quando lidam com questões que afetam toda a humanidade. Eles são a primeira ordem de anjos que podem aparecer em forma humana. Como tal, servem entre nós como agentes de mudança na forma de exploradores, filósofos e ativistas dos direitos humanos. Essa ordem é mais conhecida porque são mencionados pelo nome na Bíblia, como Miguel, Gabriel e Rafael. Em Judas capítulo 1, versículo 9, lemos sobre Miguel. Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo e argumentava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." E em Lucas capítulo 1, versículo 26, Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Os arcanjos nos mostram que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas e no curso da história humana, intervindo diretamente para cumprir seus propósitos. Eles são vistos como líderes entre os anjos, combatendo o mal e trazendo mensagens de grande importância. Número 1. Anjos. Esses poderiam ser simplesmente chamados de anjos regulares ou anjos da guarda. Eles são o tipo mais comum de anjo e são guardiões das pessoas e de todas as coisas físicas. Esses anjos são enviados à humanidade como mensageiros. Essa categoria inclui anjos guardiões pessoais, que podem proteger e avisar os humanos, bem como lutar em nome de Deus. Se você já sentiu uma presença ao seu redor, pode quase garantir que está sentindo seu anjo da guarda por perto. Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos lembra da função dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos nos lembram da constante presença e proteção de Deus em nossas vidas, mesmo nas coisas mais cotidianas. Eles são nossos companheiros celestiais, sempre prontos para nos ajudar, proteger e guiar. Então, qual a importância dos anjos em nossas vidas? A Bíblia nos ensina que os anjos são servos e mensageiros de Deus, enviados para nos ajudar, guiar e proteger. Cada tipo de anjo tem um papel específico no plano divino, e ao entender essas funções, podemos apreciar melhor a complexidade e a beleza do cuidado de Deus por nós. Os anjos desempenham papéis vitais, desde a adoração contínua de Deus até a proteção individual de cada ser humano. Eles são uma expressão do amor e da presença constante de Deus em nossas vidas. Conhecer e entender mais sobre esses seres celestiais pode nos inspirar a viver com mais fé, confiança e gratidão pela proteção e orientação divinas. Agora, quero ouvir de você. Qual é a sua experiência com anjos? Você já sentiu a presença de um anjo em sua vida? Compartilhe conosco nos comentários. Lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo com sua igreja para ajudar a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Que Deus te ilumine e abençoe.